Vamos aqui, né, dar continuidade ao estudo do Evangelho, no seu capítulo 21. Hoje nós estamos no item 8. Essa leitura da página de Amã nos deixou bem claro de que nós não podemos deixar que a nossa personalidade sobreponha as nossas necessidades reencarnatórias, que é de ajuste, né, com o nosso passado, com as falhas das quais cometemos no passado. E se nós estamos querendo construir um futuro melhor, né, reconstruir nossas vidas nesse futuro tão próximo, né, nós devemos cada vez mais vigiar nossos atos, nossas ações. E aqui, quando ele diz que, quando Paulo diz que não pregamos a nós mesmos, né, nós não devemos fazer divulgação de nós, né, não é porque nós estamos sendo vistos por nossos companheiros de jornada a estar assiduamente em um meio religioso, assiduamente estando envolvidos por essa conquista já de estarmos buscando o Evangelho do Cristo, os esclarecimentos. Isso não significa que nós sejamos melhores que os que lá ainda não se encontram, os que lá ainda não têm essa assiduidade, mas que nos veem assim, né? Nos veem como mais capacitados, né? E na verdade essa visão que eles têm nossa, penso eu, é assim, poxa, eles já moveram a vontade, mas quando nós deixamos que o nosso ego passe à frente dessa visão, acredito eu, até incentivadora desses nossos companheiros, aplaudindo-nos, não massageando o nosso ego, mas aplaudindo de uma maneira incentivadora já a nossa atitude de estar procurando Cristo mais efetivamente, nós esquecemos que nós viemos para servir ao Cristo, que nós viemos para divulgar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E divulgar através dos bons exemplos, não dos maus exemplos, não tornando-nos um daqueles que vem passar a ser um falso profeta, um falso divulgador, um amante do engodo, um amante da ficção, né? Aquele que anda de mãos dadas com o ilusório, aquele que se aproxima do outro para buscando na ingenuidade do seu próximo uma personificação do seu eu, né? Uma valorização de sua personalidade adoecida. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque nós viemos como nessa reencarnação, como eu acho que já disse, para nos melhorarmos, né? Para resgatarmos aqueles erros do passado, consertar, alinhar, dar uma ajustada naquilo que já estávamos bem próximos de fazer direito, né? E não para nos aproveitarmos do que já temos na bagagem e bagunçar tudo, né? Não estamos aqui para desarrumar a bagagem sem um cuidado, né? O que nós já trazemos no coração e essa certeza que trazemos na consciência das leis de Deus, né? Não nos deixa, não podemos desperdiçar isso, não podemos ignorar isso, né? Fazer com que as verdades que já nos estão sedimentadas, que caiam por água, porque
o nosso orgulho ainda está muito maior, né? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, olha só, você tem o direito de escolher entre o bem e o mal, o que vai ser melhor para você, sabendo que tu foste criado para ser bom. Então você que vai saber se você vai encurtar ou se você vai alongar o teu caminho, né? Se quiser ser historiador, seja historiador das boas novas. Seja historiador do bem, né? Do bem. Fala das coisas boas, fala daquilo que vai trazer consolação, que vai trazer uma união, né? Que vai fazer com que as pessoas se unam, que as pessoas se entendam, que se ajudem. Não vem trazer coisas que vai dissipar o amor, né? Porque se eu for ficar falando de coisas que eu nem faço ideia, porque nessa vibe aí, a gente inventa. Lógico, vou inventar. Eu não sei, né? Porque meu bom anjo, ele vai ficar muito triste, mas ele não vai me dar voz para fazer coisas das quais ele não concorda. O que eu vou atrair? Quem eu vou atrair? Aqueles irmãozinhos no equívoco que, quando encarnados, se apraziam em enganar, em se fazerem superiores diante da humildade do próximo, que sabemos que ao desencarnar nós levamos as nossas imperfeições, né? E eles se aprazem pela sua pseudo-sabedoria, em subjugar, em influenciar, né? E nós ajudamos com a nossa vaidade, né? O nosso orgulho, a nossa falta de respeito para conosco e para com o nosso próximo. E aí a gente vai deixando, né, nos levar por esse veio e vamos cada vez mais tropeçando, nos embolando nos erros, né? Aqui tem uma frase bem interessante, uma pergunta, na verdade, que o Espírito Luiz nos faz, se nós já vemos as folhas das figueiras que se embranquecem. E aí, falando de uma maneira científica, existe realmente uma doença que a figueira contrai, que chama-se ferrugem da figueira. Doença essa que é um patógeno que ele ataca a planta, né? E ele começa pelas folhas. Ele ataca as folhas, né? E causa perdas severas, né? Porque ele faz com que as folhas, ele começa sobre as folhas e ele faz com que essas folhas vão ficando esmaecidas, né? Elas vão amarelando, elas secam, elas perdem líquido, se desidratam e acabam caindo prematuramente, fazendo com que a árvore, perdendo sua vitalidade, se ela estiver num período de frutificação inicial, né, no seu período de desenvolvimento vegetativo, faz com que ela não frutifique, né, torna até a planta estéril. E mesmo que, e quando mesmo a doença já enfraquecida, ela vem a afetar uma planta, uma figueira amadurecida, que já está dando os seus frutos, mas ela vem a contrair essa doença, mesmo em uma condição menos agressiva, por assim dizer, do patógeno, ele influencia na qualidade dos seus frutos. Então, aquele fruto que era tão saboroso daquela figueira, ele torna-se amargo, né? Ao nosso paladar, ele já não tem um sabor agradável. E aí Jesus diz que conhece a árvore pelos seus frutos, né? Conhece as árvores pelos seus frutos. E aí eu lembro da parábola do semeador. O
semeador saiu a semear e parte das sementes caíram pela estrada, os pássaros comeram, outra parte caiu entre as pedras e germinaram, mas por falta de terra sucumbiram, outras em espinheiros, os espinhos cresceram e as abafaram, e elas não conseguiram progredir, mas outras caíram em solo fértil, em terra já preparada, já pronta para fecundá-las, e elas poderem crescer e dar frutos. E essa terra, né, que deixou vir árvores frondosas, mostra essas árvores maravilhosas, de frutos bons, mas quando essa árvore deixa de ser, de ter bons frutos, de dar bons frutos, quando será que essa árvore afinizou-se com algum patógeno, né, essa analogia, que fez com que os seus frutos azedassem, fez com que de quem dela se aproximasse não tivesse mais uma boa sombra, porque folhas lá não haviam mais, não tivessem mais uma fruta saborosa para lhe saciar sede e fome. Quando foi que essa árvore deixou de servir a Jesus? Quando foi que essa árvore deixou de ser alento àquele coração que a procurava? Quando foi que essa árvore deixou aquele que caminha desprovido daquilo que ela podia lhe dar em consolação, em amor, em atenção? Quando foi que essa árvore deixou de dispensar ao próximo a sua indulgência? Né? Porque há de se pensar, né, gente? Porque se nós viemos com propósito, né, com um contrato lá por nós redigido e assinado, não foi redigido por ninguém, não foi redigido por outro alguém, pode ter havido assistência, mas não a decisão final, né? Nós vimos um contrato redigido e assinado por nós, onde viríamos para servir ao Cristo, para o Cristo e com o Cristo, seguir os seus exemplos, aprendermos de tal forma que onde quer que passássemos, pudéssemos, através de seu exemplo, atingir muitos. Quando é que nós esquecemos dessa sombra que nós podemos levar aos corações dos nossos amigos, caminhadores conosco, que já exaustos precisam de uma sombra de uma árvore para descansar, precisam de um fruto para a sua sede matar e o alimentar? Quando foi que nossas folhas começaram a esbranquecer a tal ponto de nos tornarmos árvores estéreis de frutos ruins? Né? As virtudes do cristão, elas vão ser eternas, né? E nós precisamos galgar essa virtude. Eu hoje estava estudando, aí eu esbarrei nisso aqui. Estava preparando uma aulinha, porque eu faço evangelização, uma aulinha para as minhas criancinhas, e eu estava lembrando de um encontro que nós tivemos, e justamente a lição para passar para as crianças era sobre a árvore, que reconhece a árvore pelos seus frutos. E aí foi feita essa árvorezinha aqui,
que obviamente ela estava sem os frutos, né? Ela estava somente a árvore e já fixada no pratinho, para que eles só colocassem os frutos. E tem aquela criança que é afoita, né? Que é rapidinha, quer fazer tudo rápido, quer mostrar, né? Que ele entendeu, e a gente conversando com eles e levando a explicação atentas. Os frutos foram propositalmente feitos bem pequenininhos para que nós pudéssemos ver, agregar vários conceitos à lição levada até eles. No meio deles, das nossas crianças, nós temos um companheirinho que ele é autista, que ele está autista. E ele veio um pouquinho atrasado para o grupo, porque ele estava terminando uma outra atividade. Ele chegou atrasado, geralmente os nossos horários são bem apertadinhos, né? Para fazer uma atividade ou outra. E criança, eles se expandem. Então, os que vieram primeiro, que são mais rápidos, eles estavam tendo uma dificuldade incrível de colocar os frutos na árvore, colar os frutinhos nas árvores. E esse nosso companheirinho, ele chegou, ele sentou, foi dada a ele a bandejinha dele com a árvore, né? E ele sentou e ele ficou olhando, observando. E aí um coleguinha falou assim, você quer ajuda? Porque tem tempo, nós ainda vamos ter que fazer isso. E ele fez com a cabeça que ele não queria, não. Aí ele ficou sentadinho, olhando todo aquele movimento, os outros amiguinhos afoitos, e botava cola demais, e o fruto escorria, o fruto caía, o fruto não ficava, e ele observando. Num dado momento ele sentou, pegou o pratinho dele de fruta, da árvore, tombou o pratinho, passou cola, pegou fruto por fruto, botou sobre a cola. Aí ele estava com um papelzinho na mão, ele abanou, tipo assim, para secar, né? E depois ele levantou a árvore e mostrou para os amiguinhos, como quem diz, olha, faz assim que você vai conseguir. Porque a verbalização dele é muito pouca, ele pouco fala. Mas ele foi a cada coleguinha e mostrava. E aí os coleguinhas olharam para mim e para outra companheira que estava sentada e olharam assim, como quem diz, poxa, ele conseguiu, né? Ele serenou o coração dele, ele escutou, né, aquela orientação, ele viu a dificuldade dos amigos e serenar o coração para perceber uma maneira mais fácil. E ele que foi visto como que ia ter dificuldades, até mesmo por nós, as orientadoras, no momento, foi o que trouxe a solução de uma maneira pacífica, com amor, né? Com amor. Ele conseguiu ser indulgente, porque ele foi lá, ele não trouxe para o coraçãozinho dele como uma ofensa os outros tomarem, porque no momento os outros chegaram a tomar, na intenção de ajudar, tomar a árvorezinha da mãozinha dele para ajudar, né? E ele, com a bondade, ele foi lá, conciliou todos aqueles corações que estavam aflitos por não conseguirem pôr o fruto à árvore. Porque ele deixava a árvore em pé, jogava a cola escorria, o fruto corria junto. Mas ele conseguiu harmonizar, ele levou, né, harmonia ao grupo, com o entendimento de que, ao escutar, ao prestar atenção na fala do Cristo, ter fé e vontade, ele seria muito mais útil ao todo do que se de repente ele viesse a dizer, olha, eu ouvi dessa forma, e trazer uma confusão mental talvez maior.
né? E naquele momento, né, a gente parou para analisar. Poxa, todos nós aqui, sem hipocrisia, inclusive nós as orientadoras naquele momento, achamos que ele ia ter uma dificuldade incrível, que ele não conseguiria, né? E que tem, por vezes, quando ele não consegue fazer as coisas, ele fica de uma tal forma que ele fica choroso, ele fica triste, ele se debate, e nós assim, poxa, vamos ter que ajudá-lo. Mas ele conseguiu, de uma forma pacífica, observar, ouvir a razão e nos passar para a gente, né? Então, muitas das vezes, a gente tem que parar e aí vem aquela sugestão, aquela autossugestão, e a gente tem que parar para ouvir a razão. A razão vem de Deus, vem de Jesus, né? E porque naquele intercâmbiozinho, naquela nossa aflição, naquele nosso alvoroço de querer resolver, aí tem aquela interferênciazinha entre a voz da razão que espera que nós possamos agir, né? Porque um pai de bondade, ele encoraja, né? Ele orienta o voo, ele não abrevia, né? Então, naquela afoito de não saber esperar a orientação benéfica, vem aquela interferência, vem aquele patógeno e nos influencia. E nós, por estarmos despreparados e com o ego muito assim, né, aquele orgulho, eu posso, eu vou, eu sou mais, nós nos deixamos desviar do caminho e pegamos um atalho que vai nos fazer andar muito mais no retorno a buscar o que é de melhor para nós, que é Jesus, né? Já nos dizia Francisco, né? Ele fala, é muito difícil, tem hora que eu esqueço, eu fiz uma cola, mas eu não sei onde está a cola mais não, eu tenho que lembrar. Prego o evangelho, né? Acho que é assim, prego o evangelho todo o tempo, se possível, use palavras, né? Então, preguemos o evangelho através dos nossos exemplos e, se possível, pedindo auxílio do Cristo. Isso não é possível, isso é possível, não é ser possível, é possível pedir auxílio sempre. Usemos palavras que nos serão orientadas pelos nossos bons espíritos através de um coração em prece, vigilante e seguro de que o Cristo, esse é o nosso pastor, em nada nos faltará. Muito obrigada pela paciência, desculpe pelas falhas, pois que, confesso, eu sou muito nervosa com esse lance de imagem, né? Mas que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Que estejamos sempre guiados pela mão do Cristo, que assim seja, graças a Deus.